Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Felipe e é um prazer receber vocês aqui no nosso canal. E hoje, gente, para a terceira aula das estruturas do Notion. Na aula passada, a gente aprendeu sobre a terceira e a quarta estrutura, né? Que são os bancos de dados e as páginas, elementos assim que eu Felipe, considero como as mais importantes dentro do Notion. Hoje a gente vai aprender as últimas duas funções, as funções que, junto com banco de dados e páginas, te ajudam a otimizar a sua rotina. Os templates e os botões de templates. Vamos para o nosso material. Vamos lá para o PowerPoint, só para relembrarmos a estrutura do Notion. Então, como que funciona? Tenho os workspace. Dentro dos meus workspaces, eu crio os nossos dashboards, que eles vão servir basicamente para agrupar elementos, tabelas, bancos de dados, páginas, gráficos, listas, enfim, tudo que eu preciso para visualizar o meu dia, os meus hábitos, a minha rotina, o meu trabalho, enfim, tudo do meu dia está lá dentro do dashboard. E dentro dos meus dashboards eu coloco bancos de dados, que basicamente são os locais que eu armazeno as informações dentro do Notion. Posso armazenar de outras maneiras, mas banco de dados é a melhor. Tenho as páginas, que basicamente são os locais que eu escrevo as informações maiores, mais complexas, e coloco outras coisas dentro das páginas também. E tem os templates e os botões que acionam templates que vamos ver na aula de hoje. Então, vamos para a tela do Notion. Vou abrir o Notion. Vamos abrir o Notion aqui. Exatamente. Desculpa. A gente corta essa parte. Vamos lá. Então, o que acontece? Basicamente, vamos abrir o Notion. Tá aqui o Notion. Eu tenho aqui table. Como eu expliquei para vocês na aula passada, essa daqui é uma tabela. Criamos na aula passada uma tabela, vocês vão se lembrar, uma tabela para controlar meu treino lá, porque eu quero atingir o meu objetivo de correr 10 km abaixo de 55 minutos. Criei aquela tabela. Um banco de dados, na verdade. E esse aqui já é um banco de dados um pouco mais complexo. Ele não tem todos os elementos do Notion, dá para colocar muito mais coisas aqui, mas ele é um projeto, ele é um banco de dados já mais complexo do que bancos de dados normais. Então, vamos passar aqui rapidamente pelas colunas do nosso banco de dados. Então, eu tenho aqui uma barrinha de progresso que eu falo, que eu detalho aqui, eu detalho qual é o percentual de conclusão dos meus projetos. Então, exemplo, esse projeto 0%, esse projeto aqui já está com 67%, esse com 86%, esse aqui 100%, basicamente isso. Essa outra coluna é a coluna Done, quando eu marco que eu concluí o projeto. Eu tenho se é um projeto privado ou da minha empresa, então eu marco aqui, ó, privado ou da minha empresa. Depois eu tenho o name mission, ou o nome do projeto, basicamente. A data que eu vou começar aquele projeto, o deadline. O que é o deadline? O deadline é a data fim, a data morte, a data de corte, a data que eu vou finalizar. Pronto, eu preciso finalizar o meu projeto até 20 de setembro. É o meu deadline. Depois eu tenho a data que de fato eu concluí o projeto. Então eu tenho um deadline desse projeto para finalizá-lo em 31 de dezembro, mas eu finalizei ele de verdade, sei lá, em 24 de maio, exemplo. Então ele serve para isso, para depois eu ter um indicador que me mostre, olha, quantos dias antes do meu deadline eu concluo os projetos. Basicamente isso. Depois, só mover minha câmera aqui.
Depois eu tenho... Deixa eu jogar só para cá porque fica melhor aqui, mais bonitinho. Depois aqui eu tenho o tipo do projeto, eu tenho vários cadastrados, é um projeto de melhoria, redução de custo, cada um cria o seu. Eu tenho também se é um cliente interno ou externo, eu tenho aqui todos os meus clientes cadastrados. Quem é responsável por aquele projeto, tem uma série de pessoas aqui da minha equipe. E aqui é um elemento novo que a gente vai aprender, mas na aula passada eu comentei isso. Olha, gente, não existe necessidade de dentro de uma página você ir criando vários bancos de dados e aí você se perde. Pega uma página, cria todos os seus bancos de dados dentro dessa página e aí depois você vai só relacionando entre os bancos de dados, entre as páginas, isso fica muito mais fácil. Esse é um exemplo. Eu tenho uma tabela, um banco de dados, que eu cadastro as pessoas, com a área, o cargo e etc. Então, eu não preciso criar uma nova tabela, eu só venho aqui e faço uma relação. Mais para frente vamos aprender como criar relações, mas basicamente serve para isso. Eu consigo puxar de outro banco de dados informações para cá. Quem é o responsável pelo projeto? Depois eu tenho aqui a experiência desse projeto, que complementa um outro vídeo nosso que eu falo lá sobre gamificação. Então, para cada projeto, eu crio lá uma quantidade de experiência de XP que eu ganho. Então, se eu concluir esse projeto, eu ganho 250 de XP, que vai evoluir o meu avatar lá no meu joguinho de produtividade. Aqui são algumas fórmulas. Quando eu completo o projeto, isso aqui muda para 1, por exemplo. E são quantas tarefas o meu projeto possui. E aqui também, quantas tarefas o projeto possui, eu preciso deletar. Fazer uma limpeza aqui nessa tabela. Então, basicamente, eu tenho aqui um banco de dados complexo. Tá, Felipe, você tem um banco de dados, para que você está me explicando isso? Para que o template serve? O template serve para, basicamente, facilitar o preenchimento de todos esses campos. Eu não preciso ter que criar todas as vezes, preencher todas as vezes que eu for cadastrar um projeto novo, todos esses campos. Então, vamos lá. Vamos aqui para o nosso... Vamos criar projetos aqui. Então tá aqui, botãozinho, vou criar o meu projeto. Tá aqui. Todas aquelas informações que eu preciso preencher dentro do meu banco de dados de projeto. Então vamos dar um exemplo, tá? Vamos criar um novo projeto, vamos resgatar aquele projeto lá daquela tabelinha que a gente fez. Eu quero criar um projeto aqui para correr 20K. Eu quero correr uma mini maratona, tá? 21K. Pronto. Quando eu vou começar esse projeto? Eu vou começar hoje. Então eu já marco aqui. Quem é o cliente? O cliente é interno, é um projeto para mim mesmo. Qual é o deadline? Eu quero finalizar esse projeto lá no dia 31 de dezembro desse ano. Qual a dificuldade? Não é muito difícil, porque eu já corro hoje 10 km. É difícil, tá? Eu tenho que dobrar o que eu faço hoje. Qual é a experiência? Essa experiência que eu preciso deletar. Ela está em duplicidade. Quem é o responsável? Felipe. Qual é o tipo de projeto? É um projeto de melhoria qualitativa, tá? Preciso cadastrar outros tipos aqui, mas vamos cadastrar. É um tipo de projeto habilidade física. Criei. Para manter o padrão, eu vou colocar azulzinho. Mudei aqui a cor. Habilidade física. Todas essas propriedades aqui, essas colunas, essas informações, eu estou puxando de outras tabelas. Todas as vezes que houver essa seta, eu estou puxando essa informação de um outro banco de dados. Então eu não preciso preencher isso aqui agora. Mas basicamente aqui são as tarefas. Então eu cadastro todas as tarefas que eu tenho, independente do projeto, dentro de um banco de dados
de tarefas, que tem todas as tarefas da minha vida lá, de todos os projetos, todos os clientes. Aqui está em duplicidade, eu preciso deletar. Aqui é a experiência, que é o XP que eu tinha comentado, preciso deletar também. Aqui são outros projetos que eu tenho, não, são ideias, tá? Então, eu tenho um banco de dados de ideias. Surgiu uma ideia aqui de como melhorar a minha velocidade. Eu tenho uma outra tabela, tá? De um outro processo do meu sistema. Então, eu tô lá assistindo um vídeo no YouTube, aquilo me deu uma ideia, eu assisti um vídeo e falei, nossa, eu tenho uma ideia para eu melhorar a minha velocidade, o meu pace. Então eu vou lá naquela tabela, cadastro, coloco a ideia, olha, escrevo lá, coloco o link do vídeo e etc e salvo. Então lá naquela tabela eu tenho uma coluna, desculpa, que eu menciono qual o projeto que aquela ideia vai agregar. Então eu marco lá esse projeto que a gente está acabando de criar. Automaticamente ele vai registrar aqui aquela ideia. Olha como eu consigo relacionar as coisas dentro do Notion. E aqui novamente é o responsável pelo projeto, tá em duplicidade, depois eu vou limpar, tá? E é a quantidade de tarefas, ele vai puxar automaticamente, é uma outra fórmula, uma outra propriedade de banco de dados que não vem ao caso nesse momento, depois eu vou ensinar. Aqui a barrinha de progresso é uma fórmula, é um pouco complexa, mas não se preocupem com isso agora. Eu vou ensinar isso para vocês. Aqui os XPs, então esse projeto ele vai me dar 250 XPs. Porque eu quero 250 é pouco, então ele vai me dar 250 mais 150 e eu quero que ele me dê mais 50. Então já carreguei aqui, olha, 450 de XP para esse projeto. Aqui é a mesma propriedade, eu tenho que deletar, ela está em duplicidade. É um projeto que está ativo e aqui é uma tabela de backlogs, depois eu explico o que é esse backlog. Então cadastrei. Então olha o tempo que eu gastei para cadastrar esse projeto. Eu tive que preencher aqui várias informações que são específicas desse projeto, mas pense dentro aí do seu negócio, na sua empresa, na sua atividade, nos seus estudos. Você tem lá projetos de, Felipe, eu faço resumo de livros. Então você tem um banco de dados de resumo de livros. Então você já pode deixar alguns elementos aqui já preenchidos para você não ter que toda hora que você for preencher e cadastrar um resumo de livro, colocar isso aqui novamente. Então você cria um template. E aí, onde que ficam esses templates criados? Tá vendo aqui embaixo que eu tenho essas opções aqui? São opções de templates. Então são informações que são botões que se eu aperto, ele já carrega, ele já traz um template, ele já preenche essa página para mim. Vamos dar um exemplo? Vou clicar aqui nesse novo projeto. Olha o que ele vai fazer. Ele já carregou. Aqui em cima ele não carregou, né? Porque eu já tinha preenchido. Vamos fazer melhor, tá? Vou puxar um novo projeto aqui. Tá em branco, não preenchi nada. Vamos colocar aqui, ó, novo projeto. O que ele vai fazer? Ele já carregou para mim elementos que eu preciso nessa página de projeto que eu teria que todas as vezes colocar aqui. Então, exemplo. Quando eu iniciasse um projeto novo, eu teria que vir aqui e escrever qual é o objetivo desse meu projeto. Qual é o plano de ação desse projeto? Eu não tenho mais que ficar fazendo esses quadrinhos aqui. Eu já trago isso num template. Todas as vezes já vai carregar aqui quando eu clicar lá no template. Eu teria que trazer aqui uma tabela, um banco de dados de atividades diárias, daily quests que eu chamo. Atividades diárias. Batalhas diárias, né? Coisas do dia a dia. Então, eu já faço a relação do banco de dados, trago para cá o backlog list. O que é o backlog list? É um conceito em um outro quadro aqui do nosso canal. Eu vou explicar, mas ele é basicamente uma caixa de entrada. Qualquer ideia, qualquer coisa que eu preciso fazer, qualquer
tópico relacionado a esse projeto que eu ainda não sei onde eu vou encaixar. Olha, se vai ser um plano de ação, se vai ser uma nova atividade, se vai ser um alvo, eu não sei o que é. Eu lanço aqui, em um outro momento eu faço a triagem disso. Então teria que todo momento que eu criar, que eu fosse criar um novo projeto, eu tinha que carregar isso aqui, daria muito trabalho. Então eu crio um template, aperto e ele já traz isso tudo para mim. E eu poderia também já deixar isso aqui preenchido. Vamos lá? Criar um novo projeto, eu vou mostrar um outro template. Então eu tenho aqui um outro template que eu chamo ele de novo projeto interno. Quando eu aperto, ele já carrega aqui informações mais acima para mim de um projeto interno. Vamos dar já traz aqui também outros quadrinhos que eu havia criado. Vamos dar mais um exemplo? Felipe, beleza, falou aí bem bonito, mas como eu crio os templates? Quando eu abro a página do projeto, eu tenho essa opção aqui, ó, New Template. Eu vou apertar e aqui em cima o Notion já me fala, olha, você está editando um template em projetos, que é o nome do meu banco de dados. Então aqui eu vou dar o nome do meu template. Então vai chamar novo projeto externo. Para ficar bonitinho, eu vou colocar um ícone. Eu vou colocar esse globo aqui. Data de início eu não tenho, porque vai ser cada projeto, não tem como parametrizar, mas vai ser um projeto externo, né? Então, vamos cadastrar um novo tipo aqui, ó, externo. Esse projeto são projetos de dificuldade normal, eu já vou deixar isso preenchido. São projetos que o líder serei eu. São projetos privados, são projetos de desenvolvimento, de redução de custo. Vou deixar isso aqui já marcado também. Serão projetos que... Cadê? Aqui. São projetos... aqui em cima. Experiência, não. Aqui, ó. São projetos que me darão 250 XP de experiência. São projetos que estão ativos, porque eu estou começando ele agora, mas as outras propriedades aqui, colunas, eu não vou explicar, linhas, eu não vou explicar nesse momento, como eu falei um pouquinho para trás. Em outros vídeos eu explico isso para você. E eu quero colocar aqui, por exemplo, um título, olha, novo projeto externo, detalhes do projeto. E aqui embaixo eu abro um callout. Eu dou uma enter aqui para crescer. Detalhes principais do seu projeto. E aqui embaixo eu vou escrever. Pronto. Sim, estrutura mínima aqui. Esse é o meu template. Volto para projetos. Vamos criar um novo projeto. Felipe, quero criar um novo projeto. É um projeto externo, de redução de custo. É um projeto difícil, então já sei ali mais ou menos os parâmetros. Venho em novo, desço. O que eu tenho aqui? O template que a gente acabou de criar. Novo projeto externo. Apertei. O que vai acontecer? Carregar as informações que eu acabei de cadastrar. Todas elas estão aqui. Perceberam como isso deixa o nosso dia a dia muito mais fácil e como isso pode ser aplicado em várias outras funções do Notion? É uma propriedade utilizada dentro de um banco de dados de projeto, mas eu poderia criar um template para preencher, por exemplo, uma página de um diário. Eu vou criar um diário aqui que tem várias caixinhas, vários elementos. Posso criar, sem problema algum. Beleza? Esse é o template. Agora vamos lá para o último elemento, que são os botões de template. Eu vou explicar ele aqui, ele é muito simples, fácil. Barra, escrevemos aqui botão, ele já vai aparecer aqui, você aperta. Eu vou explicar na prática, depois eu tento teorizar um pouco. Mas basicamente, esse
esse elemento do Notion, ele serve como um gatilho. Então eu vou apertar esse botão e ele vai carregar um template dentro da página pra gente. Então como que vai chamar o meu template? Novo projeto, abre parêntese, informações básicas. Então o que eu quero que ele carregue para mim? Eu quero que ele carregue, por exemplo, eu quero que ele carregue aqui, ó, callout, objetivo do projeto. Exatamente. Eu preciso colocar que é o objetivo 1, objetivo 2, objetivo 3, objetivo 4. Vou mudar esse ícone, um alvozinho. Então ele vai carregar o objetivo do projeto. Eu quero que ele carregue também, vou colocar um callout aqui novamente, plano de ação do projeto. Todas as vezes que eu clicar aqui, ele já vai trazer essa informação para mim. Então, qual é o plano de ação? Vai ficar aqui, ó. Ação A, plano de ação 1, plano de ação 2, plano de ação 3, por exemplo. E por fim, eu quero que ele puxe aqui uma tabela, né? Table. Das principais atividades. Então, principais atividades responsável. Eu ainda não sei a complexidade do projeto. Basicamente, eu quero, nesse momento, apenas esboçar um pouco do meu projeto. Eu vou criar essa tabelinha deixa eu lançar aqui algumas atividades que eu acho que esse projeto possui, os responsáveis, e depois eu me planejo. Vou deletar esse checklist aqui. Então eu tenho aqui elementos bem simples, tá? Vou fechar, close. E o que vai acontecer? Estou lá no meu novo projeto, puxei, né, template, daquele jeito lá que eu já tinha explicado para vocês. Vou deletar isso aqui, só para não confundir. Então, fiz um template, e o template ele só carregou, eu só configurei essa parte de cima, não configurei a parte de baixo, mas eu tenho aqui um botão de template. Quando eu aperto, o que ele faz? Ele carrega todas as informações pra gente dentro de uma página. Legal? É uma função que, Felipe, ela é parecida com o template. Realmente ela é parecida com o template. E o template, muitas vezes ele é melhor porque você consegue posicionar, por exemplo. Eu quero pegar isso e jogar para o lado de cá, eu quero deixar bonitinho dessa maneira. O template é mais fácil de construir isso. Já o botão de template também dá para fazer, mas é algo ali de informações rápidas. Pode usar os dois? Pode. Eu prefiro o template, que fica aqui para fora da página, porque eu posso cadastrar vários. Então já tinha esse do meu banco de dados que eu já utilizo. Criei mais um aqui de projetos internos e criei outro de projetos internos. Basicamente é isso. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Com isso, nós fechamos essa primeira parte, né, do Notion, que seria a estrutura. Aprendemos lá sobre Workspace, dashboards, entramos em bancos de dados, páginas, agora os templates e por fim os botões de templates. Com esse básico que eu expliquei para vocês nessas 3 aulas, a partir de agora nós já podemos começar a construir algumas coisas mais complexas no Notion. É claro que
tem outros elementos importantes como fórmulas, como relacionamento entre tabelas, que eu ainda não expliquei, mas com esse básico dessas últimas 3 aulas, vai ficar mais fácil para vocês aprenderem e para vocês desenvolverem nos projetos internos aí do Notion que vocês vão começar a criar, e eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você acompanhou, por favor, vai lá nos comentários, escreve alguma coisa lá pra gente, dúvida. Nesse momento meu canal tá pequeno, são poucas pessoas, a gente está começando um trabalho novo agora. Vocês podem mandar perguntas, eu vou responder todas, podem colocar qualquer questionamento ali, até coisas que eu não falei nesse vídeo, escreve nos comentários, faço questão de ajudar. Eu sou especialista em processos, sou especialista em projetos, em gestão de pessoas, criação de rotinas e hábitos, então qualquer coisa relacionada a isso, eu tenho o prazer de ajudar. Curte o nosso vídeo, compartilha com pessoas que precisam aprender sobre esse material, sobre o Notion, e não deixe de seguir nosso canal. Mais uma vez, obrigado. Próxima aula. É isso, pessoal. Abraço e fui!